Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Istambul. Em Istambul, os jogadores são mercadores correndo pelas movimentadas ruas da Constantinopla turca, mandando seus assistentes prepararem um caminho para que os negócios possam ser frutíferos. Antes de continuar com esse vídeo, deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC, de Brasília. Bora jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Para essa demonstração, utilizaremos a regra de preparo de caminhos curtos, conforme descrito na última página do manual. E o jogo será preparado para 3 jogadores. Vamos começar o preparo posicionando as cartas de localidade em uma matriz 4x4 para criar o tabuleiro de jogo. Nos guiamos pelos números pretos no canto superior esquerdo. Assim, as cartas de localidade na primeira linha serão dispostas de 1 a 4, na segunda de 5 a 8 e assim por diante. Depois, separe as peças de mesquita e as organize primeiro por cor e depois, em ordem crescente, por quantidade de mercadorias no canto superior. Faça 4 montes com essas peças e as posicione 2 montes, cada uma, nas 2 mesquitas. Posicione também um rubi por jogador em cada mesquita. Agora, coloque um rubi e 3 expansões de carrinho por jogador na oficina. Coloque também rubis nos espaços do Palácio do Sultão e no negociante de joias, preenchendo até o espaço que mostre a quantidade de jogadores em jogo. Posicione agora os marcadores de correio, esses cubos brancos, na linha superior do correio. Depois, embaralhe as 5 cartas de encomenda, com a parte de trás escura, e as posicione no grande mercado, viradas para cima. Faça o mesmo com as cartas com a parte de trás clara, e as posicione no pequeno mercado. Lance 2 dados e some o resultado de cada. Posicione o marcador do governador no espaço de soma correspondente, esse tambor lilás. Depois, faça o mesmo para o contrabandista, o tambor preto. Embaralhe as cartas bônus, estas com uma pena na parte de trás, e as coloque no local da hospedaria. Ao lado do tabuleiro, posicione as moedas e os dados. Agora, cada jogador seleciona para si uma cor. Eles recebem um carrinho de mão, esses tabuleiros com um espaço aberto no canto, um resumo das regras, e cubos e medalhões da cor escolhida. Cada jogador posiciona seus 4 cubos, que representam marcadores de mercadoria, nos campos cinza de seus carrinhos de mão. Coloque um tambor na cor de cada jogador no posto policial. Cada um empilha 4 assistentes, deixando o 5º ao lado de seu tabuleiro, e posiciona o mercador, o medalhão com um adesivo, sobre os 4. Cada uma das pilhas é posicionada agora no espaço da fonte. Por fim, entrega a cada jogador 2 liras e uma carta bônus, que pode ser olhada, mas deverá ser mantida fechada. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogarem Istambul. Vamos às regras. Determine o primeiro jogador da maneira que achar mais apropriada. Entregue a ele o marcador de jogador inicial.
Começando pelo segundo jogador, cada jogador irá receber 1 lira a mais do que o jogador anterior. Agora, tendo início pelo primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada jogador irá tomar um turno, podendo realizar uma ou mais ações. Em ordem, os jogadores realizam o seguinte: movimento. Toda a torre deve ser movida ao mesmo tempo. Apenas movimentação ortogonal é possível. Porém, o jogador pode movimentar 1 ou 2 cartas de localidade. Ao escolher um destino, o jogador deve deixar para trás, no local para onde se movimentou, um de seus assistentes. Caso haja um assistente no local de destino, o jogador coleta esse assistente ao invés de deixar outro para trás. Encontro. Caso a movimentação faça com que o jogador encontre o marcador de outros jogadores, ele deverá pagar 2 liras a cada jogador. Caso não possa ou não queira pagar, sua jogada termina imediatamente, com o jogador deixando sua pilha no local para onde se moveu, mas sem executar nenhuma ação. Apenas mercadores ativam o encontro, assistentes não contam para isso. Ação. Ao terminar seu movimento em um local, o jogador poderá realizar a ação permitida pelo local, caso possua ao menos um assistente consigo. Descreveremos a ação de cada local em outro momento. Outros encontros. Caso o movimento faça com que o jogador encontre um dos tambores especiais, ele poderá realizar uma ação extra, dependendo da situação. Membro da família. Ao encontrar o tambor da cor de outro jogador, o jogador atual deverá prender o membro da outra família. Para isso, basta mover o tambor para o espaço do posto policial. E como recompensa pela prisão, o jogador atual vai receber 3 liras ou uma carta bônus, à sua escolha. Governador. Ao encontrar o tambor do governador, o jogador compra uma carta bônus e decide se vai mantê-la ao custo de 2 liras ou descartá-la. Contrabandista. Ao encontrar o tambor do contrabandista, o jogador pode, ao custo de 2 liras ou uma outra mercadoria, adquirir uma mercadoria qualquer, à sua escolha. Após encontrar o contrabandista ou o governador, role 2 dados e mova o tambor para uma nova localidade. Cartas bônus. Durante sua vez, o jogador pode utilizar qualquer número de cartas bônus que desejar. Essas cartas provêm benefícios que auxiliam o jogador ao longo do turno, conferindo liras, recursos ou ações extra. Vejamos agora a ação que cada localidade permite ao jogador. Oficina. Neste local, o jogador pode retornar ao estoque 7 liras para adquirir uma expansão para o seu carrinho. Posicione o marcador de expansão em um dos espaços vazios de seu tabuleiro. Depósitos. Nestes espaços, o jogador pode adquirir mercadorias. Para isso, deslize o marcador de mercadoria correspondente até o último espaço na direita do carrinho de mão. Correio. O jogador pode adquirir todos os itens evidentes no espaço. Após adquiri-los, mova o marcador mais à esquerda na linha superior para a linha de baixo. Caso todos os marcadores estejam na linha de baixo, mova todos os marcadores de volta para a linha de cima. Hospedaria. Pegue 2 cartas bônus e descarte uma carta bônus qualquer. Neste local, o jogador pode optar
por pegar a carta do topo da pilha de descarte como uma de suas 2 cartas. Fonte. Neste espaço, o jogador pode agrupar quantos assistentes desejar sobre o seu mercador. A ação deste local pode ser realizada mesmo que o jogador não possua um assistente no local e sem precisar pagar caso encontre outros mercadores. Mercado Negro. Neste espaço, o jogador faz a rolagem de 2 dados e compara o resultado com a tabela presente na parte inferior direita da carta. Então, o jogador recebe uma mercadoria vermelha, amarela ou verde, a sua escolha, mais as mercadorias azuis de acordo com a sua rolagem. Casa de chá. O jogador deve falar em voz alta um valor entre 3 e 12 e depois rolar os dados. Se o resultado da rolagem for igual ou maior ao valor dito, o jogador recebe um número falado em liras. Caso contrário, o jogador recebe apenas 2 liras. Mercados pequeno e grande. Nestes espaços, o jogador pode vender de 1 a 5 mercadorias, dentre aquelas demonstradas na carta do topo da pilha. O jogador recebe uma quantidade de liras equivalente à quantidade de mercadorias vendidas. Depois da venda, mova a carta do topo para o fundo da pilha. Posto policial. Neste local, o jogador pode liberar um membro de sua família preso no local. Ao fazer isso, escolha um local e envie-o para lá. O membro ativa a ação daquela localidade sem ativar qualquer encontro. A ação do posto policial só pode ser ativada caso o tambor da cor do jogador se encontre lá. Palácio do Sultão. O jogador pode pagar a soma de todas as mercadorias demonstradas no palácio, aquelas que não estão cobertas por rubis, para poder adquirir o rubi mais à esquerda na trilha do palácio. Mesquitas pequena e grande. O jogador pode pagar a quantidade de mercadorias indicada na parte superior da peça desejada. Ao fazer isso, ele a coloca ao lado de seu tabuleiro e imediatamente recebe o bônus indicado nela. Cada jogador só pode ter uma peça de cada tipo por mesquita. Ao comprar a segunda peça de uma mesquita, o jogador recebe um rubi. Posicione-o no local indicado no canto inferior do tabuleiro do jogador. Negociante de joias. O jogador pode comprar o rubi mais à esquerda no caminho do comerciante, pagando o valor em liras à esquerda do rubi. O jogo irá continuar desta forma até que um dos jogadores adquira o seu 5º rubi. O jogo prossegue então até o final da rodada atual, ou seja, o primeiro jogador não irá mais jogar. Vencerá o jogo o jogador que conseguir a maior quantidade de rubis. Em caso de empate, aquele que possuir a maior quantidade de liras vencerá. Persistindo o empate, aquele que possuir a maior quantidade de mercadorias em seu caminho será o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Istambul, por Rüdiger Dorn. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo ou nos envie um e-mail. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau, gente!